Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, por gentileza. Do versículo 3 em diante. Posso ler? Amém? Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Senhor, fala conosco nessa noite. Que esse momento seja um momento de cura, de quebrantamento, de conversão dos nossos corações ao senhorio de Cristo. Opera com poder e autoridade pelo teu Espírito, pela tua palavra. Usa o teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Ah, se não é Cristo na nossa vida, se não é o Senhor, né? Nos renovando, nos curando, nos perdoando, nos levando além. Eu quero compartilhar com vocês os 3 tripés que fala nesses 3 versículos. Quando Paulo menciona a respeito da esperança, da fé e do amor. Texto de Colossenses, já é o 3º culto que eu prego em cima do livro de Colossenses. É um livro fantástico, com ensinamentos profundos. E meditando nesse livro essa semana, Deus falou muito ao meu coração quando Paulo começa dizendo que, quando Paulo escreve essa carta, só para lembrar vocês, eles estavam em Roma. E chegou até os ouvidos de Paulo a respeito da fé da igreja de Colossenses em Cristo Jesus. Chegou aos ouvidos de Paulo a respeito do amor deles por todos os santos. E chegou ao ouvido de Paulo que tanta fé como o amor que ocupava o coração daqueles irmãos de Colossos era por questão da esperança que havia tomado o coração deles. Esperança por aquilo que aguardava a cada um no céu. E isso me levou a mergulhar e a estudar um pouco, porque essa esperança que nasceu no coração daquele povo, gerando fé em Cristo e gerando amor por todos os santos, se deu por causa da pregação do Evangelho. Tudo começou por causa da ministração da palavra de Deus no coração daquela cidade. E quando eles ouviram, entenderam a verdade do Evangelho, eles foram tomados de fé pelo Filho de Deus, e essa fé levou a cada um deles a amar a todos os santos. E eu quero que isso fique muito claro para vocês nessa introdução, porque toda a palavra se resume na pregação da palavra do Evangelho. Tudo que eu vou falar aqui hoje, o que gerou esperança, fé e amor, tudo começou porque alguém pregou para aquele povo. Porque alguém teve coragem de falar do que Cristo é, do que Cristo fez para eles. E de repente, quando eles ouvem isso, nasce neles uma esperança que eu vou falar agora mesmo sobre ela, que brota dentro deles uma fé e um amor. Então o fundamento da fé e do amor daquela igreja
é a esperança. Esperança que a maioria do ser humano não tem mais. Porque todos nós somos tomados de medo, de aflição, do que será de nós amanhã. Às vezes a gente canta porque ele vive, posso crer no amanhã, mas na hora que a coisa aperta, a gente esquece dessa esperança. E quantos lá fora estão sem essa esperança? E quantos lá fora hoje morrem sem essa esperança? E quantos lá fora hoje não têm fé no Filho de Deus? E quantos lá fora não ama nem mesmo a vida dele? Muito menos quem está perto dele. Primeira coisa, primeiro tripé que eu quero falar com vocês é a respeito da fé. É tão sério, a fé em Cristo Jesus é tão sério, porque a salvação de uma pessoa depende disso. Porque se a pessoa lá fora não crê em Cristo Jesus, que Ele é o Filho de Deus, o ungido de Deus, o Cristo de Deus que veio para resolver a bagaça que o pecado causou, vão morrer e vão para o inferno. Isso é muito triste. Então o primeiro tripé da vida cristã é a fé. São Jerônimo, quando ele escreve a Vulgata Latina, que é a tradução da Bíblia latina, ele traduz a palavra fé para fides, que além de fé também significa fidelidade. Então a pregação do Evangelho gera em nós crença, a gente acredita, mas também torna-nos fiéis a Deus, fiéis à palavra do Senhor. Vai além de apenas dizermos que acreditamos, gera em nós uma mudança. Enquanto nós éramos fiéis aos nossos desejos e prazeres, ou a outros deuses, quando nós encontramos com Cristo, quando nos abre os olhos, além de nós crermos que Cristo é o Filho de Deus, nasce em nós uma fidelidade que eu digo como Pedro diz: Senhor, para onde iremos? Como te deixar? Como te abandonar? Eu não consigo mais virar as costas para o Senhor. Fé é tão importante que ela nos justifica e ela nos salva. Eu vou ler alguns textos para você ver. Atos, não precisa abrir. Capítulo 4, no versículo 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro. Glória a Deus. É a música? Então, eu falei, glória a Deus. Está caindo não, viu, irmãos? Diga, não há, repete por gentileza, salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você consegue imaginar a seriedade disso? Quantas pessoas estão deixando de ser salvos porque lhes faltam fé em Cristo Jesus, no nome de Jesus, porque não há outro nome que possa salvar senão o dele. Gálatas capítulo 2, versículo 16, diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus, e não por obras da lei, mas por obras da lei ninguém será justificado. Deixa eu te explicar. Estava aqui o Maxwell, que nasceu em pecado, separado de Deus, um abismo, e que se o Maxwell morresse sem fé em Cristo Jesus, ele iria morrer e iria passar uma eternidade no inferno, porque Satanás iria diante de Deus e iria me apontar os defeitos. Está aí, ó, a sua criação. Olha o que ele faz: ele mata, ele rouba, ele mente, ele engana, ele prostitui, ele é libertino, ele faz isso. E a tua palavra diz que quem faz essas coisas vão para o inferno. Mas Cristo veio
E Cristo pagou a conta. O débito que era meu, Ele cravou na cruz do Calvário e expôs Satanás e os seus demônios à vergonha pública. E o que acontece? Em Cristo, eu que creio, sou justificado. O Senhor Deus olha para mim, não vê mais o Maxwell, Adão, pecador. Ele olha para mim e vê o sangue de Cristo. E em mim está escrito, justificado. Por isso que não depende do que eu faço para ser salvo. A minha fé me justifica. E a minha fé salva-me. Está claro isso aqui para vocês? Olha a importância de nós pregarmos o Evangelho para brotar no coração das pessoas fé no Filho de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Você sabe o que significa mediador? Eu estou devendo a Raquel. Raquel é braba. E por causa da minha dívida ela vai mandar me matar. Decretou a morte. Aí eu chamo o Júnior. O Júnior vai, resolve comigo, paga a minha dívida, assume a minha dívida, assume o meu erro. E ela vai lá diante da Raquel e fala: Raquel, faz comigo o que você quiser. Porque eu tomei todo o prejuízo do Maxwell. Não puna mais ele. Você entende o que é isso? Jesus é o mediador e não há outro. Não há o Zé ou o Joaquim, não há ninguém que tem acesso a Deus para resolver o meu problema que eu tinha com Deus por causa do meu pecado. O que me restava e o que resta para todo ser humano que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus é a morte. Ele está com um problema sério com Deus Pai. E quem resolve esse problema é Jesus. E para resolver esse problema, o ser humano tem que crer na obra da cruz do Calvário. E para crer, alguém tem que pregar para eles. E sou eu, e é você. Somos nós. Não basta a pessoa dizer para nós que ela acredita em Deus. Ela tem que acreditar na obra na cruz. Ela tem que acreditar que só Jesus salva, que só Jesus justifica, que só Jesus redime. Que não há outra forma, não há outro caminho. Romanos capítulo 5, versículo 10 diz que nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do Filho. Sem fé é o quê? Mateus, no capítulo 16, versículo 16, Pedro responde para Jesus assim, quando Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro diz assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você consegue entender a revelação aqui? Tu és não apenas um profeta, como nós cantamos essa música, né? Tu és não apenas um homem evoluído, que já alcançou o topo máximo da perfeição. Quem diz que eu sou, Pedro? Tu és o Filho do Deus vivo. E eu lhe darei as chaves, do versículo 19, por causa dessa revelação. O Senhor promete a eles o quê? As chaves do reino dos céus. E ele diz: o que você, Pedro, ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Sabe quem é que recebe as chaves do reino? Quem crê. Quantas pessoas a gente conhece que estão padecendo, sofrendo em todas as áreas da vida dela. Ingratidão, imoralidade, vícios, ira. Não dorme, não tem paz, não tem perspectiva, não há esperança.
Muitos revoltados com Deus, culpando Deus pela vida que tem. E o Senhor está dizendo, para você que crê, eu dou a chave do céu. Eu dou a chave do reino. O que vocês ligarem em oração na terra, eu ligo aqui no céu. O que vocês desligaram, olha que coisa poderosa. Olha que coisa fantástica que o Senhor entrega na mão daquele que crê, que tem fé. Atos 3. Antes de ler Atos, esse texto que eu quero que você abra, Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículo 17 e o versículo 18. Lembre-se, nós estamos falando do primeiro tripé, que é a fé. Para você entender a importância de se ter fé em Cristo Jesus. Posso ler? 17 e 18. Estes sinais acompanharão aqueles que... Olha aqui para mim, Jesus está falando para quem? Para os discípulos. Ele estava dizendo o seguinte, olha, o que eu vou falar para vocês agora, vai acompanhar todos que creem no meu nome. Quem crê no Senhor Jesus aqui, diga um glória a Deus bem alto. Então é para você, em meu nome, está escrito o que aí na sua Bíblia? Em meu nome? Então vocês estão com medo? Em meu nome? Então você vai chegar na sua casa hoje, e qualquer ação demoníaca, que esteja gerando ira em você, briga, querendo te levar de volta para o lixo do mundo, incomodando o seu sono, roubando o sono dos seus filhos, gerando confusão. Tudo que você fala para sua esposa, ela entende um jeito que ela fala para você, você entende outro. Você vai chegar lá na sua casa hoje, vai fazer o quê com toda essa ação maligna lá dentro? E expulsar por quê? Porque Deus te deu a autoridade, esse sinal vai te seguir. Você vai chegar lá e vai declarar isso. Você vai declarar para Satanás, solta as minhas finanças. Eu te expulso em nome de Jesus, porque está escrito, se eu crer, eu tenho poder para expulsar demônio. Está escrito na Bíblia. Outro sinal. Deixa eu achar aqui. Pegarão serpentes, beberão alguma coisa mortífera, e não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão. Irmão, o que está acontecendo com a fé da igreja? Sabe o que aconteceu? Põe a mão nas minhas palavras. Nós nos contentamos em apenas acreditar em Jesus. O Senhor tem falado que nesses dias o Senhor está nos sacudindo. O povo não deu ouvido àquilo que Deus fez e permitiu que acontecesse em 2020. E nós estamos numa situação pior do que março do ano passado. Vocês conseguem entender o que Deus está falando ou não? Nós temos que nos despreocupar de buscar dinheiro. Eu até gravei um vídeo esses dias na esteira, que eu fiz questão de gravar enquanto eu estava na esteira, caminhando a passos lentos e dizendo que o Senhor não nos chamou para caminharmos e buscá-los a passos lentos, como nós, a maioria do brasileiro está buscando. Eu não vou dizer nem dos outros países. O que vai ter de acontecer conosco? Para nós nos prostrarmos diante de Deus e pedir perdão e falar, Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da nação brasileira, tem misericórdia da nação mundial. Nós continuamos olhando para tudo, ansiosos em juntarmos
Igrejas estão abertas, abarrotada de gente irresponsável, preocupado não apenas, põe amor nas minhas palavras, eu falava isso para a Poliana aqui. Não pode fechar o salão porque a igreja é importante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Davi, ele adorava a Deus aonde? Antes de ser ungido rei. Aonde? Lá no meio do mato. Ele adorava a Deus ou não? Ele, as ovelhas e a harpa. Aí ele foi ungido rei, sim ou não? Derrubou o gigante e ele começou a viver um período de perseguição. Quem conhece a história sabe que Saul começou o quê? A caçá-lo. E ele vivia o quê? Escondido, em cavernas. Então ele adorava a Deus aonde? Aí ele assumiu o palácio, ele adorava a Deus aonde? Sim, aonde, irmãos? Cutuca o seu irmão aí da sua família, fala, não para de achar que é lugar, fala para ele. Não é lugar, olha bem no olho dele ou dela, fala, não é lugar. É você e Deus que importa. Eu só consigo buscar a Deus quando eu estou no templo. Irmão, o templo sou eu, é você. Cadê os sinais? A igreja está dormindo. Está faltando fé. Está faltando eu acreditar no que o Senhor falou para nós. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão comer comida mortífera e vocês não vão sofrer nada. Vocês não vão sofrer nada se vocês creem em mim. Eu queria que você fechasse os olhos e pedisse para o Espírito Santo: Senhor, me desperta, tenha misericórdia da minha vida, me tira desse marasmo espiritual. Ora, você que está aqui no salão, você que está em casa, fala: Senhor, me desperta. Me desperta te buscar, não importa onde eu esteja. Porque eu não apenas acredito no Senhor, eu sou fiel ao Senhor. E quem é fiel ao Senhor, ele é fiel nas quatro paredes da igreja, ele é fiel dentro do carro, ele é fiel na sua casa, ele é fiel aonde ele vai. Atos capítulo 3, você não precisa abrir, fala quando Pedro está indo, Pedro e João, para o templo, e lá na porta tinha um coxo que pede para eles dinheiro, e ele fala assim: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Os sinais acompanham aqueles que creem. Você entendeu a importância da fé brotar no coração do ser humano? Sim ou não? Porque a fé salva e a fé justifica. Outro tripé é qual? Amor por todos os santos. Presta bem atenção em 3 textos que eu vou ler para vocês. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus é, repete comigo, Deus é amor. Quem habita em nós? Deus, sim ou não? Se eu não amo o próximo, o que está acontecendo? Alguém pode me dar a resposta? Porque Colossenses foi conhecido por causa da esperança que brotou no coração deles, se tornou o fundamento para a fé em Cristo, e se eu creio em Cristo, eu amo o próximo. João 15:17 diz: o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. 1 João capítulo 4:7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4:20 e 21 diz: se alguém disser amo a Deus e odeia o seu irmão, este é mentiroso.
Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento dele, que dele temos, é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Pastor, mas como que eu vou fazer isso? Eu não me relaciono com tanta gente para poder amar. Irmão, existem tantas maneiras de amarmos. Oração é uma forma de amar alguém? Intercessão é uma forma de amar alguém? Me alegrar com a vitória do outro é uma maneira de amar alguém? Chorar o choro do outro é uma maneira de amarmos alguém? Estender a mão, jogar a corda, arrancar do buraco, é uma forma de amar alguém? Não há desculpa para nós não amarmos. Sabe uma das formas que você pode demonstrar o seu amor para com os seus pastores? Orando por nós. Se preocupando conosco. É mais do que palavras, amor. Amor é mais do que palavras. Está faltando tanta coisa na igreja do Senhor. Agora, onde tem esperança, fé, tem que ter amor. Eu não consigo não amar o outro, se em mim há o amor de Deus. Eu não consigo ficar calado nem travado diante de tanta gente precisando de ajuda, precisando de mim. Estou terminando. Eu quero que você abra esses últimos textos de João, capítulo 14, porque eu vou falar da esperança. Deixa eu ver se vocês entenderam. A primeira coisa que aconteceu na igreja de Colossenses foi que alguém foi lá e fez o quê? Não, antes de... Alguém foi lá e pregou o Evangelho. Eles ouviram e entenderam, e nasceu no coração daquele povo o quê? Esperança. E por causa da esperança, nasceu o quê? A fé em Cristo. E junto com a fé, nasceu o quê? O amor por todos os santos. Que esperança é essa, pastor? É essa aqui, ó. João 14, do 1 ao 3. Que o coração de vocês não fiquem angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Posso ouvir um glória a Deus nesse salão? 1 Pedro, capítulo 1, vamos lá. Abra aí a sua Bíblia. 1 Pedro, lá no final do Novo Testamento. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva, o que está escrito aí? Esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Olha aqui para mim. Quando essa esperança nasce no coração de alguém, quando alguém fica sabendo que alguém morreu por ela, que perdoou seus pecados, que nos trouxe vida e vida em abundância, quando alguém fica sabendo que há poder nesse nome,
Quando alguém fica sabendo que Jesus nos deu as chaves do reino, quando alguém fica sabendo que não tem mais que submeter a demônios, que não tem que ver filho possesso, que não tem que ver mais parente possesso, que não tem que oferecer sacrifício em nenhuma encruzilhada, que não tem que ficar de joelho em pedras pagando penitência, que alguém resolveu todo o problema. Quando alguém fica sabendo que alguém veio para gerar em nós a paz que excede todo entendimento, quando alguém fica sabendo que essa pessoa que veio nos prometeu uma vida aqui abundante, que mesmo diante das tempestades eu posso passar por elas porque eu não estou mais sozinho. Quando alguém fica sabendo que um choro dura a noite toda, mas pela manhã a alegria bate na minha porta. Quando alguém fica sabendo que deserto não é para sempre, que vai passar. Quando alguém fica sabendo que tem pessoas que oram por mim, que oram por ele, que intercede por ele, que chora a dor dele, que se alegra com a vitória dele. E quando alguém fica sabendo que quando eu partir daqui, quando eu for embora daqui, o que me aguarda é um lugar que não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais saudade. Às vezes para muitos, ou que vão me ouvir, isso é utopia. Isso não é utopia, isso é fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Isso é fé que me move a levantar todos os dias e marchar, e enfrentar pandemia, enfrentar problemas, seja toda sorte de problema. Eu não estou mais sozinho, e quando tudo acabar aqui, o que me aguarda é uma eternidade no colo do Pai, adorando e celebrando e regozijando uma eternidade com Ele. Isso tudo começa quando alguém prega o Evangelho para essa pessoa, e essa pessoa entende, ela entende a obra da cruz do Calvário. Esperança, fé e amor é o que o Senhor deseja para todo ser humano que nele crê. É isso que o Senhor espera de mim e de você, de nós. É isso que o Senhor espera da igreja dele. Uma igreja que diz não àquilo que Deus diz não. E uma igreja que tem coragem, você é a igreja, de falar do amor de Jesus para as pessoas. Tem muita gente aí sofrendo. Tem muito pai de família tirando vidas. Nunca se ouve tanto suicídio no Japão. Ah, pastor, mas eu estou nem sei quantos quilômetros do Japão. Qual é uma das formas de amor? Oração, interceder pela nação. Homens jovens, mulheres jovens, tirando a vida no Japão. Nós vamos ficar de braços cruzados. Nós vamos ver todos os dias a mídia pregar medo, nos colocar em cativeiros emocionais, nos adoecer emocionalmente, fisicamente, apresentando para nós uma perspectiva doentia. E a igreja do Senhor, que tem a chave do reino dos céus, que tem a promessa que tudo que a gente liga aqui é ligado lá, nós vamos ficar de braços cruzados. Não. É tempo de nós levarmos essa esperança, e por causa dessa esperança, voltar a brilhar nos olhos de um pai, de um trabalhador, de uma mulher sem perspectiva de mudança nenhuma no lar, de nada, que perdeu os sonhos. De repente essa pessoa volta a sonhar, volta a dormir, e o nome disso é Jesus Cristo de Nazaré, que veio, que pagou a conta, que resolveu o nosso problema de uma vez por todas. Isso é o papel da igreja, é pregar essa verdade, é deixarmos de ser clubinhos, é ter coragem de falar para o parente que rejeita essa palavra. Ninguém rejeita essa palavra. Quando nós falamos, de algum momento Deus fala com essa pessoa, ela vai lembrar daquilo que um dia você disse para ela. Feche seus olhos, por gentileza. Feche seus olhos em casa.
queria que você orasse por você. E que nessa noite você lembrasse de alguém e expressasse amor intercedendo por essa pessoa. Às vezes você conhece alguém que nesse momento está com alguém internado por Covid em algum UTI espalhado pela face da terra. Às vezes você conhece alguém que está chorando agora a perda de um filho. Às vezes você conhece um homem que amanhã não tem dinheiro para comprar pão para dar para os filhos. Esperança, fé e amor. Esperança, fé e amor é o que eu anseio para a nação brasileira. É o que eu anseio para homens, para mulheres, para jovens, crianças. Que as pessoas tenham um encontro com Cristo. Que as pessoas tenham um encontro com Jesus Cristo de Nazaré, que mudou a minha história e pode mudar a história de quem nele crê. Para onde eu irei, Senhor, se só Tu tens palavras de vida e vida eterna? Usa-me até o último fôlego da minha vida, Senhor, para pregar a Tua palavra, para levar essa esperança, para que nasça fé no coração das pessoas e que nasça amor, e que nasça amor. Ore, se comprometa em ser ponte. Se comprometa em ser luz na vida daqueles que estão em trevas. Se comprometa em ser sal no casamento que está se perdendo, na alegria que se perdeu. Sai do seu lugar de conforto. Famílias estão te esperando. Seus amigos estão te esperando. Faça uma visita para eles. Vai lá orar com eles. Vai lá chorar com eles. Vai lá se alegrar com a vitória deles. Vai lá levar esperança. Vai lá levar fé. Vai levar amor.